Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. No programa de hoje conversaremos com Doris Antunes sobre a influência das cores no nosso dia a dia, nas nossas roupas, na nossa maneira de nos portar, enfim, em tudo. Na segunda parte conversaremos com Maria Regina Duarte sobre a tributação dos super ricos, uma campanha que está surgindo com força aí, tocada por algumas entidades e que tem tudo para resolver os problemas do nosso país. É isso que nós vamos acompanhar hoje, mas antes não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. Se você é novo no canal, se inscrever e clicar no sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Excelente programa! Bem, vamos trazer então já a Doris para cá, que a gente já falou demais nessa abertura e o pessoal já está chegando e querendo a nossa atração principal aí do programa de hoje. Bem-vinda, Doris! Tudo bem contigo? Oi, obrigada, sim, tudo jóia. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos te ouvindo muito bem. Que legal te ter contigo aqui hoje, Doris. Deixa eu ler para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Eu separei aqui um pouquinho do teu currículo, né, só para o pessoal entender. A Doris, ela é consultora de imagem, graduada em administração de empresas e pós-graduada em administração de recursos humanos, com ênfase em treinamento e desenvolvimento. Formada em consultoria de imagem pelo Image Resource Center de New York em 2016, com especialização em 2017. Também participou dos bastidores da moda pela École de Paris em 2017 e 2018, com aulas nas grandes maisons de Paris, como a Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Cartier e Les Age Bardadier. Essa eu não consegui pronunciar direito. É isso aí. É um rico de um currículo, então, que vai estar com a gente agora aqui, falando sobre a questão das cores. Muita gente, Doris, eu imagino que nem imagina, né? Eu imagino que as pessoas não imaginam, mas eu posso estar imaginando errado, que as cores têm influências nas nossas vidas, né? E a partir dessa conversa, eu acho que vão se dar conta de que no nosso dia a dia as cores estão presentes, afinal, a gente não enxerga em preto e branco, né? Quem tem uma visão normal, né, a visão sadia, que bom. Então vamos falar um pouquinho aí da questão das cores. O que tu ressaltaria inicialmente, antes de a gente entrar nas perguntas focadas, o que tu ressaltaria inicialmente dessa área que tu tens trabalhado e te dedicado, que é em relação às cores? Eu trabalho especificamente com as cores na coloração pessoal, né? Porque nós temos cores no olho, no cabelo, na pele, tem mais de 3.000 peles catalogadas, tons de pele. Então, vocês verem essa quantidade de cor que nós, como seres humanos, temos. Isso já vem do DNA da gente, né? Só que as cores, elas não estão só presentes na nossa coloração pessoal, como ela está na vida inteira, né? Nós temos cores nas nossas paredes da casa, nós temos cores na alimentação, nós temos cores nos hospitais, tem tratamentos com cores, né? Então, para ver o quão importante e influente é a cor no nosso dia a dia. Só que a gente tem a sensação de coisas que a gente não sabe que tem muito por trás da cor em relação a isso. Por exemplo, a cor, ela pode ser fria como ela pode ser quente. Ela vai passar uma imagem, uma sensação. A cor pode ser opaca ou brilhosa. Ela vai reagir melhor em pessoas com tons de roupa, de acessórios opacos ou brilhosos. E ela também pode ser clara e escura, né? Então, assim, quando eu falo em claro e escuro, aí tem uma força assim, impressionante, né? O claro, uma cor clara, ela sai, ela abre, ela expande. E no momento que ela tem esse efeito física, falando, né? Ela passa para quem está usando aquele tom claro uma sensação. Aí que está o que da situação. É uma sensação. A pessoa sente que tu estás se aproximando, que tu estás acolhedor, ela sente uma abertura. É aquele dia que tu vai falar com uma pessoa e parece que ela dormiu bem, que ela está boa. E o escuro, ele entra, então ele já retrai. A cor escura, ela passa uma imagem de poder, de força, mas ao mesmo tempo, tanto poder e força, ela pode criar uma espécie de um bloqueio, assim, tipo, eu aqui, você ali, entendeu? Então, a cor escura, a gente tem que ter esse cuidado com ela. No momento que tu entende como funciona a cor, isso serve para a gente
se vestir e usar a cor com propósito, entendeu? Hoje eu tenho uma reunião que eu preciso acolher, eu preciso que as pessoas estejam me apoiando, então vamos de claro. Hoje eu vou dar uma palestra, eu quero passar força, eu quero mostrar conhecimento, eu vou colocar cores escuras. E uma coisa, quando eu falo cor escura, eu não estou falando preto especificamente. O escuro pode ser o verde musgo, pode ser o marinho, ele pode ser o cinza chumbo, né? Então, para vocês verem o quão tem esse efeito da cor na nossa vida, né? Trazendo essa informação que eu estou falando aqui para vocês, para uma vida real, então o que eu estou dizendo que a cor faz? A cor estimula, a cor deprime. Então, se a cor estimula e a cor deprime, aquele dia que está meio triste, é interessante colocar cores mais estimulantes, mais vibrantes. E quando está muito agitado, então, para que colocar um laranja ou um amarelo? Vamos colocar com azul, com branco, com verde. Entendeu? Então, é se vestir com propósito. É saber que a cor sugere uma abertura ou uma intelectualidade. Ela cria uma imagem de poder e sofisticação. A cor, ela dá um status, ela faz afirmação e ela influencia. Então, quando eu falo para as minhas clientes, quando eu faço uma análise de cores, dou uma cartela de cores, primeira coisa que eu digo, tenham todas as cores, porque cada cor passa uma imagem, uma sensação. Né? Eu tenho um livro muito interessante, Psicologia das Cores, que ela fala bastante desse efeito da gente usar a cor a favor da gente. Eu tenho no meu blog, tem um artigo que eu fiz com a Psicologia das Cores, que tem mais ou menos o que tem aqui na folhinha, um resumo. Isso é interessante a pessoa dar uma lida para saber que tem um azul que ele passa confiança e credibilidade. Quanto tu precisa de azul no dia a dia da tua vida para passar essa confiança? Quando tu vai atender um cliente, quando tu vai fazer uma venda, quando tu quer aproximar teus colegas, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma cor que ela pode passar uma segurança. Vamos supor que tu tem que colocar um projeto e tu não consegue, ou tem que estar com um processo um tempão em cima da mesa que tu tem que definir como é que vai agir com aquilo ali, ou é marrom da segurança. Então, quem sabe não vamos botar marrom. E é impressionante como isso funciona. Quando a gente tem uma casa, um quarto, por exemplo, de uma criança, ou muita cor quente dentro de casa, isso é uma cor estimulante, as cores quentes, né? Os laranjas, os amarelos, os verdes mais bandeira. Então, quando tem um quarto de uma criança, por exemplo, laranja ou amarelo, essa criança ela está sendo estimulada, ela está sendo, estão dando ideia para ela brincar, agir, só que às vezes muita informação quente dentro de uma casa, a criança pode ter dificuldade para dar aquele momento relax. Então, cuidado com tons em excessos quentes para uma criança agitada, como ao contrário, uma criança mais com uma tendência depressiva, mais recolhida, tu coloca uns tons muito frios, um verde água, um azul, um cinzinha, isso vai deixar a criança mais fria. E eu estou falando de criança, mas a gente pode falar a gente mesmo, né? Usar isso a favor da gente. Então, isso foi só uma pinceladinha para ver o quanto que essa cor que tu está usando, né, ou que tem no teu guarda-roupa, ela vai te melhorar ou dificultar o teu dia. Né? Tá certo. E, Doris, e pode misturar as cores também, ou em cada dia, em cada momento, como tu estava explicando, é melhor escolher um tipo de cor e não misturar daí? Principalmente os tons quentes e frios, né, cor escura e clara. Eu sugiro sempre misturar. Porque... vamos falar um pouco de conceito de beleza. O que para os olhos das pessoas é belo? É aquilo que há um equilíbrio e que há uma harmonia ou uma repetição, né? Então, o que é tu equilibrar? É tu equilibrar esse frio com o quente, é tu equilibrar o claro com o opaco, com o brilhoso, é tu o claro com o escuro, é o opaco brilhoso. Tu tem esse equilíbrio, então isso gera tipo uma harmonia, entendeu? Então, e é interessante, principalmente, essa combinação de cores, quando a pessoa olha para o guarda-roupa e acha ele sem graça. Eu vejo muito isso. Olha, aquele guarda-roupa sempre igual. Aí tu vai na loja e acaba comprando as mesmas coisas. Então, em função de eu ter falado que as cores influenciam, que cada cor passa uma mensagem, é interessante ter todas as cores no guarda-roupa. Mas aí precisa usar Doris, mas eu não gosto de camisa amarela. Bom, não gosto de amarelo, tem que ter esse tom de amarelo em algum lugar na tua vida, porque lembra que a cor influencia? Então, o que tem o amarelo? Ele tem velocidade, ao mesmo tempo o amarelo ajuda na concentração, mesmo sendo uma cor quente. Né? É uma cor de juventude, é uma cor de desenvolvimento, é uma cor de boa sorte. Então, se tu não tem amarelo, pode faltar alguma dessas coisas em ti.
Então, onde é que vai ter esse amarelo se tu não consegue na camisa? Ah, na mesa de trabalho, no porta-retrato amarelo, alguma coisa na cozinha, amarelo, sei lá, lugares que tu circule tem amarelo. Eu citei o amarelo, mas vocês podem pensar qual cor vocês não gostam e tentar buscar o que ela significa e o que falta. Pode ser que falte um pouco. Por exemplo, mulheres, vermelho. Vermelho é uma cor assim que é uma cor forte, uma cor quente. Nem todas se sentem à vontade de usar o vermelho. Então, onde pode usar o vermelho, de repente, você não consegue na unha, no batom, bota lá no sapato. Ah, não consigo vermelho no sapato. Então, vermelho é uma cor boa para circulação sanguínea, por exemplo. Até homens estão com as pernas inchadas, o vermelho ele é bom para isso. E é bom, mulheres, celulite, falta de circulação sanguínea, entendeu? Então, é bom ter esse vermelho em algum ponto, né, na vida. E isso vale para as outras cores também. Então, essa mescla é bem interessante. Quer falar alguma coisa? Eu sigo, porque se eu fico falando, eu não te dou espaço para te perguntar nada. Não, eu estou aguardando que o Lac disse que queria fazer uma pergunta, pensei que ele ia entrar ali. Vai, Lac. Ah, tá. Não, tá esperando Bom, tu me chamar. então, antes de tu fazer a tua pergunta, só lembrar para o pessoal que está nos acompanhando que tem um sorteio daqui a pouquinho, hein? Já vamos fazer o primeiro desafio aí para vocês. Vai lá, Lac. Doris, a gente pensa colorido. Por exemplo, o fim de semana, o sábado tem uma cor, o domingo tem outra cor, a segunda-feira tem uma cor. Olha, escrever para cada pessoa é uma, né? Normalmente tu pode pensar colorido dependendo de como aquele dia da semana te representa, né? Se é um dia animado, um dia chega final de semana, ele pode ser um final de semana a gente pensar ele colorido porque tem coisas alegres, né? Agora, aquele dia que tu lembra da morte de alguém, ele pode imprimir uma tristeza, tu pode pensar em tons marrons, pretos, né? Cores marinho, cores escuras. Tanto pode pensar, quanto tem pessoas que não gostam de certas determinadas cores em função do que aquela cor representa na vida dela. Uma das meninas que eu já fiz consultoria de cores, na verdade eu fiz consultoria de imagem completa para ela. Ela não gostava do roxo. E o roxo é uma cor que ela trata um pouco de espiritualidade, a cor da realeza, a cor da sabedoria. Então é interessante tu ter esse roxo na vida. E voltando, assim, conversas, ela descobriu que ela não gostava de roxo porque foi a cor que cobriram o corpo da mãe dela quando a mãe dela morreu. E ela era pequena, e ela trouxe aquela cor com essa mensagem ruim. E no momento que ela se deu conta disso, é como se houvesse uma superação. Ela passou a ver que eu não gostava de roxo por causa daquilo, mas podiam ter colocado verde, podiam ter colocado outra cor. E ela passou a olhar o roxo de outra maneira. Então, para vocês verem como a gente carrega lembranças, às vezes, até da infância, relacionada a cores. E a cor é cultural, né? Tanto que o branco, numa determinada cultura, sociedade, representa alguma coisa, como a paz, no outros pode representar, inclusive, o luto. Ao contrário, nós aqui, por exemplo, no Brasil, preto é luto, né? Mas em alguns outros lugares aí do Oriente, principalmente, o branco pode ser considerado luto também. É outra forma, inclusive, de pensar o luto. Tem que estar relacionada à cultura. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Dora, já que nós vamos sortear agora 3 participações aí no teu curso, eu queria que tu falasse como é que é esse curso, que tipo de curso tu dá para as pessoas, o que quem quiser participar, o que pode esperar nesses cursos, e também já podia falar junto da consultoria, já que tu acabaste de falar que das consultoria também. Uhum. O curso, eu fiz ele agora nesse momento da pandemia, porque tanto as pessoas que já fizeram coloração e que têm a cartela de cores na mão e sabem o que fica melhor para elas, tem aquelas que também não sabem. E uma análise de cores, ela leva 2 horas, porque eu tenho que passar tecidos com as cores para ver a reação da pele. É física, a luz bate na cor e eu para o rosto que busca elementos dela. Uma pessoa com um tom de pele mais quente, a cor quente, ela vibra, ela é como se baixasse todas as marquinhas, como se baixasse. O que é baixar? É o subtom. Por exemplo, estás envergonhado, e aí fica vermelho. Não é vermelho, porque tu não é uma pessoa vermelha, mas ficou vermelho porque tu ruborizou. Isso é o subtom, ele subiu. Então, acaba que a pessoa fica mais vermelha. Então, durante o processo de análise de cores, acontece isso. Sobem imperfeições. O que é imperfeições? É um melasma, marquinha de coisas que a gente não gosta, né? E desce quando a cor certa. Então, fica um processo de sobe e desce. Então, isso faz com que a gente pareça mais jovem ou mais envelhecido, mais manchado, menos manchado. Aquele dia que tu te olha com a cor errada, te olha no espelho e tu pensa, nossa, eu estou cansado. E, na verdade, é aquela cor que está passando essa imagem porque subiu os tons amarelado e olheira em ti.
né? Então, o curso, eu falo sobre a importância da cor, quando se deve usar cor clara, quando se deve usar cor escuras, eu dou exemplos, que tipo de pessoas ficam melhor com as cores mais opacas ou com as cores mais iluminadas. Eu falo também, cito vários exemplos do que é frio e quente para a pessoa conseguir se identificar. E quem não tem a cartela fica curioso, mas eu sou frio ou sou quente? Ali no curso a pessoa consegue descobrir se ela é frio ou quente, e eu dou tipo uma tabelinha com ideias de cores para ela usar e para se achar bonita, ideias de cores para identificar o quão ela vai ficar feia. E eu também falo de combinações de estampas. As pessoas têm muita dificuldade, mesmo quem já fez consultoria, de combinar estampas. A pessoa não sabe escolher estampa, a pessoa tem calça e blusa e casaco e não sabe como vai jogar aquela combinação. Eu falo das harmonias de cores, ó, aqui eu tenho um círculo cromático, e aqui eu mostro que tipo de calça fica bom com que tipo de cor, usando as harmonias das cores. Então, isso aqui acaba facilitando, e eu sempre digo que um ciclo cromático, ele aumenta muito a quantidade de roupa no guarda-roupa, porque normalmente as pessoas pegam a camisa vermelha e bota sempre com aquela calça, sendo que aqui a gente vai ter a opção de usar aquela camisa com várias outras peças dentro do guarda-roupa. Isso amplia muito os looks, amplia muito o volume de roupa. A pessoa, nossa, até que eu nunca pensei que eu pudesse usar essa blusa com essa calça, ou com essa bermuda, ou com essa saia, ou com a gravata, ou com aquele blazer. Então, eu falo bastante dessas harmonias. Entre outras coisas, eu também falo de algumas curiosidades de cores, tipo cores que as cores, lembra que eu falei que estimulam a fome? Tem cores como o azul, que ela é bom para estar na mesa, porque o azul, ele dá uma inibida na fome. Então, entre isso, cores de carro com mais probabilidades. Então, uma curiosidade geral, né? De acidentes e não função da cor. E aí vai indo, né? Então, são 2 horas de curso, rico em informação com relação à cor. Então, é bem legal. E as pessoas vão, depois do curso, sair olhando as cores com outro jeito. Legal, espero que o pessoal tenha ficado com vontade. Eu vou fazer o primeiro desafio, então, para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: tem que conhecer o programa, tá, gente? Não tem a ver com o curso, tem que conhecer o programa, nosso programa aqui, o RS em Pauta, que é transmitido, então, de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, no site, no aplicativo para Android, Facebook e também no YouTube. A pergunta é: qual foi a pauta do programa ontem? Tá bom? Então, a primeira pessoa que responder e acertar, né, vai ganhar uma aí das vagas que está sendo oferecido pela Doris aí para o próximo curso, tá bom? Qual foi a pauta do nosso programa do RS em Pauta de ontem? Se não lembram, olha, quem está nos acompanhando através das redes sociais, aqui vendo o vídeo do programa no Facebook e no YouTube, botei na tela uma forma de lembrar, tá bom? Vamos lá, vamos seguir nosso programa aqui enquanto vocês vão tentando lembrar e acertando. Laki, queria perguntar de novo? Sim, Doris, eu devo usar roupas de acordo com as minhas emoções ou ao contrário das emoções? Se eu estou muito triste, eu devo colocar cores que contraponham isso. E se eu estou muito alegre ou excessivamente entusiasmado, eu devo colocar cores que façam o contrário. Existe relação entre essas emoções? Existe a necessidade, existe o propósito, existe aquilo que tu está precisando, né? Então, se tu está te sentindo muito agitado e tu quer se sentir mais calmo, com certeza tu tem na mão as cores mais frias para usar, entendeu? Veste um azul, coloca um verde água, coloca, porque as cores podem ser quentes como podem ser frias, mesmo sendo azul, por exemplo. Quando eu fiz o curso de consultoria, eu nunca imaginei que o azul poderia ser quente, e pode. Um azul que tem um pinguinho de amarelo nele, tu mistura, tu aqueceu esse azul, né? Isso acontece com o azul petróleo, por exemplo. Então ele é um azul mais quente. Enquanto que eu pingo uma gotinha de cinza no azul, ele vai ficar um azul acinzentado, ele é frio. Então, eu acho que é interessante quando tu tá muito agitado e aquilo tá te incomodando, tu dá uma esfriada com uma cor. Agora, se tu tá agitado e tu precisa disso e não pode baixar, continua com a quente. É a tua necessidade. Então, acho que a gente tem que usar isso de acordo com aquilo que a gente está precisando no momento.
Maravilha. Olha só, já temos resposta e temos vencedores já. A Ana Martins aí, o Uau. programa de ontem, tributar os super ricos, né? Tinha dado, inclusive, a dica para quem não lembrava, que está no nosso Instagram, só seguir o Instagram da RS Rádio. Ontem foi a pauta com a Maria Regina Paiva Duarte, né? Presidenta do Instituto Justiça Fiscal, sobre o projeto Tributar os Super Ricos. Muito bem, aí já temos a vencedora. A Lia Parabéns. Rocha, parabéns, Alex. A Lia Rocha, que também respondeu, Lia, dava até vontade de te dar o prêmio, porque tu falasse da pauta que nós vamos ter amanhã, significa que está super, super antenada conosco, mas a pergunta era sobre a pauta de ontem, né, então vai ficar para a próxima. Bom, ainda temos mais duas vagas, né, daqui a pouco a gente pensa numa outra pergunta aí. Doris, outra questão, assim, ó, existe algum tipo de roupa também para para tipos de atividade que uma pessoa vai fazer? Por exemplo, eu vou escrever, né? No meu caso, eu preciso de concentração. Isso, eu devo escolher é bom escolher algum tipo de roupa ou não interfere também? No caso da concentração, não, o que vai interferir é a cor, né? A roupa vai interferir de acordo com o local que tu vai frequentar e as pessoas vão te ver. Aí sim, aí ela vai interferir. Porque existe cada ambiente que a gente frequenta, existe um código de vestimenta, que a gente tem que respeitar. A gente chama isso de dress code. Então, pessoas que trabalham na Secretaria da Fazenda e tem um dress code específico, que é o tradicional. Uma arquiteta tem um dress code, outro dress code, que é o criativo. Aí sim, a roupa vai influenciar. Por quê? Porque num dress code tradicional, onde pede profissionalismo, seriedade, credibilidade, todos pedem credibilidade, né? Mas assim, onde tem um movimento, um estilo mais formal, aí sim, pede alguns tons de tecido, alguns tons de cores, algum tom de algum corte, a gente chama isso de linha, de roupas, para passar esse profissionalismo, que é o contrário de um arquiteto que tem que ter pontos de criatividade na roupa. Então, um arquiteto que se veste como um funcionário público, ele pode passar uma imagem de muito certinho. E onde é que está a criatividade daquele profissional que o trabalho dele pede que ser criativo, né? Então, aí sim pede. Agora, para trabalhar dentro de casa, tu pode vestir a roupa da cor que tu está precisando. Aí entra a psicologia das cores. Então, assim, o que eu estou precisando? Concentração, né? Então, eu vou buscar cores dentro da psicologia das cores que vai buscar essa concentração. Eu preciso de segurança, eu vou buscar outra cor. E assim vai indo. Então, usem isso a favor. Peguem lá no meu blog, ó, Psicologia das Cores. Tem é bem o título dele. Tem vários artigos, mas Psicologia das Cores eu acho que é uma coisa que tem que estar na mão. Como eu digo que o círculo cromático tem que estar na porta do guarda-roupa, a Psicologia das Cores tem que estar aqui na mesa, ó, né? Ou também, quem pode me pedir no Instagram, ali no direct, ou no Facebook, que eu mando o link também, ficar à vontade. Mas é bom, isso de novo, eu vou falar, é vestir com propósito. É colocar a roupa que vai te ajudar naquilo que tu tem que às vezes a pessoa não precisa de concentração mesmo, principalmente agora home office. As pessoas estão em casa, tendo influência da família. E às vezes a gente se perde, e aí tem que voltar e focar tudo de novo. Então, com a cor certa, isso aí é bem interessante. Então, pelo que eu entendi, Doris, tem a influência para dentro, ou seja, para mim mesmo, e a influência para fora. Por exemplo, o vendedor. Que cor seria indicada para um vendedor? Bom, vamos fazer um vendedor que ele vende um equipamento hospitalar. Tá? O que o produto dele tem que passar? Com certeza, muita confiança, muita credibilidade. Então, essa pessoa, ele tem que passar esse profissionalismo e essa credibilidade. Então, assim, ó, tons de azul, tons de verde, tons de marinho, mix. A pessoa lembra que o claro aproxima do cliente e o escuro pode passar força e poder? Por que não uma camisa azul clara, branca, ou verde água e um blazer marinho por cima, que tem o escuro? Tu consegue as duas cores, né? Mesma coisa a mulher. Pode botar um azul e um colar marinho por cima, ou um verde, que combina as cores análogas, né? Também passa. Agora, eu tenho aquele vendedor que ele está vendendo sonhos, que ele vende turismo, que ele vende coisas que precisam de energia, de vida. As cores claras passam essa coisa
da energia que o teu produto tem. Então, a cor tem muito a ver nas vendas com relação àquele tipo de produto que tu está oferecendo. A pessoa tem que olhar e tem que combinar. Lembra da harmonia? Tem que conversar, entendeu? Aí tu tá oferecendo um produto com, tipo, sei lá, acessórios, tá? Vendo acessórios. E aí tu é uma pessoa que tá de branco, preto e cinza e vendendo cores no acessório. Como tu vai oferecer uma coisa que tu não tá usando? Entendeu? Eu, consultora de imagem, tá sempre de preto, ou branco ou cinza. Como que eu vou fazer se você uma analista de cores que eu sempre estou de preto, branco e silva? Eu não vou inspirar a minha venda. Então, para vocês verem como isso influencia. E uma coisa muito interessante de saber, tá? Isso influencia a pessoa que está te vendo e tu te influencia quando tu te olha no espelho. Porque o externo, ele influencia o interno. Então, tu te olha no espelho e vê que tu tá com uma aparência alegre, tu sai dali mais alegre. Tu sai dali, tu te vê com uma cor mais fechada, mais escura, sempre de preto, já te olha mais triste, meio igual, meio previsível, e aquilo já te sai, tipo, ai, que vida sem graça. E isso é uma coisa assim, que hoje, saindo daqui entendendo isso, vocês já estão com poder na mão, sabe? Então, tem riqueza de vida, entendeu? É trazer aquilo que tu vai olhar no espelho e te enxergar como tu quer e como tu quer ser visto. Porque sempre quando eu faço alguma análise, por exemplo, até de estilo, eu sempre pergunto, será que quando sai de casa e tu te arruma e tu te olha no espelho, será que quando chega no trabalho as pessoas estão vendo a mesma pessoa? Porque eu vejo vários e, eu não, muitos me dizem que quando me conhecem pela primeira vez tem uma imagem de mim e depois vem que eu sou assim, que eu sou assado, e aí passa a gostar mais de mim. Então, que sabe que tu tá passando uma imagem de braba, né? Então, para ver como isso tem muita influência das cores. Perfeito. Bom, vamos então à segunda pergunta, né? O pessoal fica atento aí, atentas e atentos, que vem aí a segunda pergunta. Hoje, daqui a pouco mais, no nosso programa, a gente tem o quadro Bem-Estar, com a psicóloga Júlia Araújo. O quadro Bem-Estar é todas as terças-feiras aqui no nosso programa, no RS em Pauta, que inicia às 13 horas, de segunda a sexta-feira. A pergunta é, qual o quadro nós temos aqui no programa todas as quintas-feiras? Quem responder o nome do quadro ou do apresentador do quadro da quinta-feira também recebe e ganha aí mais uma vaga para o curso da Doris, tá bom? Então vamos aguardando aí os comentários. Primeiro comentário que chegar certo, ganha aí mais uma vaga. Bom, vamos dando continuidade aqui então, Doris, a nossa conversa. Bom, nosso tempo já está passando, eu nem vi lá aqui de novo, eu não vi o nosso tempo passar. O bate-papo começa a ser tão bom aí que a gente não vê o tempo passar, então temos que em seguida já pensar numa outra pergunta. Se a Doris quiser fazer o desafio ou o LAC, fiquem à vontade, né? Eu já fiz 2 aí, para estimular o pessoal a ganhar uma participação aí na oficina, né, no curso que a Doris vai realizar, vai ser no dia 25, né, de novembro, agora às 19 horas, através da plataforma Zoom, tá bom, pessoal? É isso aí. E essa é a nossa pauta de hoje, é tributar os super ricos, uma campanha que existe aqui no Brasil e que todos nós precisamos estar atentos, porque somos nós, o tal resto que eu falei antes, que precisa apoiar uma campanha desse tipo. Quem vai conversar conosco, então, é a Maria Regina Duarte Paiva, presidenta do Instituto Justiça Fiscal, que já está entrando conosco aqui no programa e aqui na live. Uma boa tarde, bem-vinda, Maria Regina. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Agradeço imensamente o convite, né, para a gente estar podendo falar desse assunto que é tão importante, como vocês mesmos estavam reportando antes, né. É um prazer imenso, assim, estar aqui, embora virtualmente, na companhia do LAC, né, que é uma pessoa, é um amigo que eu fiz nessa vida, assim, é um grande amigo meu. E aí, então, para mim, Everton, um prazer te conhecer. Para mim é bastante significativo estar aqui com vocês, né, discutindo essa questão importantíssima que é a tributação dos super ricos. Então já temos um amigo em comum, Maria Regina. Começamos bem a nossa conversa. O grande LAC. Então, LAC, que a gente poderia, como é que a gente poderia começar essa conversa de hoje? Tu que acompanha muito essa pauta também, essa pauta política, e tem bons valores aí, boas opiniões sobre essa questão. Vamos começar pelo princípio, então. Maria Regina, nos conta o que é o Instituto de Justiça Fiscal, o qual tu preside, e o que é esse plano, esse programa de taxar os super ricos.
Então, bom, vou falar assim rapidamente sobre o Instituto, né, porque o que está valendo hoje é a gente falar mesmo sobre a campanha, que não é assim do Instituto, é uma campanha que a gente pretenda que seja inclusive, né, do conjunto da nossa população. O Instituto Justiça Fiscal é uma organização da sociedade civil, ele foi fundado em 2011, portanto, ele é assim bastante jovem ainda, né, e, basicamente, nós temos os nossos associados, que são funcionários públicos, auditores, né, da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, nós temos estudantes, economistas, advogados, enfermeiros, sociólogos, enfim. Nós temos um conjunto de associados, né, e são eles que conferem, então, vamos dizer assim, esse corpo do Instituto Justiça Fiscal. Né, nós temos um conselho consultivo, um conselho deliberativo, melhor dizendo, uma diretoria, da qual, nesse momento, eu estou presidenta, né, mas a gente sempre procurou lutar pela justiça fiscal, pelo próprio nome, né, mas principalmente porque nós viemos há muitos anos, mas não são poucos anos que a gente já estava dizendo que a justiça fiscal ela pode ser feita e deve ser feita também pelo lado da arrecadação, ou seja, do lado da tributação, porque antes, muitos anos, se teve esse conceito assim muito fechado e que impossibilitava a gente lutar por isso, porque todo mundo acreditava que não, justiça fiscal só pode fazer pelo gasto, distribui, faz política pública, faz Bolsa Família, faz auxílio-desemprego, faz BPC, aquele benefício de prestação continuada, etc., que são importantíssimos e fundamentais, não podemos abrir mão deles. Mas se tinha esse consenso de que não, justiça fiscal só pelo lado do gasto. E nós, faz tempo, viemos dizendo que não, nós podemos fazer a justiça pelo lado da arrecadação, porque, afinal de contas, o nosso maior problema é a nossa desigualdade, como tu bem apontava, Everton, né? E aí, então, agora nós estamos lançando essa campanha de tributários super ricos. Na verdade, essa campanha, se vocês quiserem me interromper, só me avisem, tá? Para não ficar muito longo. Mas, enfim, falando dessa campanha, elas são propostas legislativas, na verdade, 8 propostas, são medidas de fácil implementação, fácil, entre aspas, né, porque a gente sabe qual é a conjuntura política, né, do Congresso, e, enfim, do Executivo, e que elas foram lançadas, na verdade, essas 8 propostas, em agosto de 2020, né, com uma campanha que se chamava, né, Tributários Super Ricos para Reconstruir o País. Então, no ato de lançamento dessa campanha, foi feita toda essa construção desse conjunto de medidas, e hoje, na verdade, mês passado, né, maneira de dizer, hoje nós estamos com essa campanha Tributários Super Ricos, em que ela está buscando não exatamente uma nova formulação, mas uma nova rede de apoio. Por isso que hoje nós temos mais de 60 entidades, mais de 60 organizações aí de movimento social, de representação sindical, né, que estão fazendo parte da campanha, né? Porque esse é o nosso objetivo, fazer uma pressão popular para que essas medidas sejam implementadas, né? Que efetivamente sejam pautadas no Congresso Nacional e sejam aprovadas. Basicamente, são 3 grupos de propostas, né? Na primeira delas, a gente vai tratar de... vamos dizer assim, terminar com essas exceções, essas isenções que a gente tem no imposto de renda, nós chamamos as distorções, que é os benefícios como a isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos, né, que faz com que as altas rendas praticamente não paguem impostos, né, diferente da gente que tem ali o seu contra-cheque, que tem o seu rendimento, que vai ser tributado na fonte, que vai ter que fazer a declaração de ajuste. Essas altas rendas, por compor essa renda basicamente de lucros e dividendos distribuídos, não pagam o imposto de renda. Também terminar com o benefício do juros sobre capital próprio, que é vamos dizer, esses dois são irmãs siamesas, vamos dizer assim, né? E que são propostas e são medidas que só existem praticamente no Brasil, em todo o mundo, né? Então, na medida em que a gente vai voltar a fazer essa tributação, também nós vamos propor alterações na tabela de alíquotas do imposto de renda, fazendo com que quem ganha até 3 salários mínimos fique isento, né?
e aí nós vamos instituir alíquotas mais altas para as rendas mais altas. Isso vai desonerar mais de 10 milhões de brasileiros, né? E vai injetar na economia em torno de 16 bilhões. Esse conjunto de medidas do imposto de renda, ele é capaz de... tem forte poder arrecadatório, pode trazer até mais de 200 bilhões de reais. E veja bem, nós estamos falando em tributar coisa que está estocada, improdutiva e que não está servindo para nada nesse momento que o país está precisando tanto, né? O segundo conjunto de medidas é de alavancar o financiamento da Seguridade Social. Veja, aquilo que a gente já vinha percebendo antes, né, desde a emenda do teto de gastos, né, lá de 2016, hoje eu acho que está bem visível se a gente colocar tudo, a gente começar a colocar uma lupa sobre isso, né, veio a emenda do teto de gastos, veio a reforma trabalhista, veio a reforma previdenciária, veio a PEC vieram aquelas PECs do Pacto Federativo e agora nós estamos com a reforma administrativa. Vejo que isso, na verdade, é um pacotão neoliberal. E a gente não pode deixar de lado a reforma tributária, né? Também ela faz parte desse conjunto de medidas, enfim, que visavam desconstruir o estado de bem-estar social que a gente nem conseguiu terminar de formular após a Constituição de 88, né? Então, nesse segundo grupo de medidas instituir uma contribuição social sobre altas rendas, mas é para quem ganha acima de 60 mil reais, e aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido de setores que são altamente lucrativos, como bancos e empresas da indústria extrativa mineral, por exemplo. O terceiro grupo, né, aí já para finalizar essa primeira parte, né, da apresentação, assim, de forma bem sucinta da proposta, né, é aquele grupo de propostas que vai fazer com que a repartição da União, né, do valor arrecadado pela União com estados e municípios, ela seja diferente e seja mais benéfica a estados e municípios. Para os estados, nós vamos ter um acréscimo de mais ou menos 80 bilhões de reais e para os municípios em torno de 50 bilhões de reais, porque vai mudar aquela composição da destinação do imposto de renda. E também, que eu não falei para fechar, finalmente, né, a instituição do imposto sobre grandes fortunas, né, que é uma medida altamente necessária e desejada nesses tempos. Então, basicamente, assim, são os três eixos fundamentais das propostas, né, dessas 8 propostas, e está lá, nós temos todo o material, nós temos cartilha, nós temos um site, né, que inclusive tem uma calculadora que a pessoa pode ir lá, colocar os seus rendimentos, fazer uma simulação de quanto vai beneficiar ela, né, quanto ela vai pagar menos de imposto de renda. Nós estamos fazendo, tem materiais, tem no Instagram, tem no Facebook, enfim, todas essas mídias, Twitter e tal, né, nós estamos também colocando material no YouTube, e porque essa é a proposta, né, envolver a sociedade nessa campanha. Esse é o nosso grande objetivo, para que só a pressão popular vai poder mudar a correlação de forças, né. Perfeito, era nesse sentido, Maria Regina, que eu queria encaminhar contigo. Vocês criaram essa campanha, né, a campanha de tributar os super ricos, já tem mais de 60 entidades, mas eu te perguntaria, qual é o maior entrave para que possam haver essas mudanças, sendo que a população, pelo que a gente consegue imaginar, pela renda média do brasileiro, a maior parte da população seria beneficiada. Tu achas que se a população, de forma geral, compreendesse a importância de uma campanha dessas, ela se mobilizaria para apoiar? Eu não tenho dúvida sobre isso, né, porque um dado curioso, né, eu acho que faz uns 2 anos a Oxfam Brasil fez uma pesquisa, né, sobre o que as pessoas achavam de tributar as pessoas que têm mais alta renda, né, os super ricos, e nós estamos falando, esclarecendo a campanha, 0,3% dos brasileiros, tá? E mais de 70% dos entrevistados respondeu que sim, que era a favor. Mas o que acontece? Na maioria das vezes pergunta, tu é a favor de aumentar impostos? Né? E aí nós vamos esbarrar, né, nos vários mitos que tem aí disseminados na sociedade, como a carga tributária brasileira é muito alta, o sistema brasileiro é muito complexo, enfim, porque pesa muito isso, pesa muito aquilo, mas, na verdade, assim, não se dissemina efetivamente
que essa camada da população brasileira, historicamente, não paga, não dá a sua contribuição que deveria, né? Então, eu não tenho dúvidas que se as pessoas puderem perceber que a campanha é para tributar pessoas que estão com renda estagnada, que estão com renda parada, que a gente não pode virar as costas para a desigualdade do país, que esse é o principal problema, né? Por isso que a gente está chamando trabalhadores e lideranças da área da saúde, da área da educação, né? Porque, afinal de contas, esses são os serviços públicos de extrema importância. E eles precisam ser financiados. E aí nós temos, então, que botar a campanha na rua. Eu tenho convicção que nós vamos ter sucesso. Perfeito. Queria trazer aqui alguns comentários, né, dos ouvintes que estão nos acompanhando, mandar um abraço aí para Madalena Porto Belo, a Erismar Tavares, Vicente Busatti, o Cláudio Graziano Fonseca também, que estão fazendo comentários aqui. A Madalena comentou mais lá do início do programa, ela disse, sim, só sobraram os ricos, porque a classe média está acabando, só sobraram os ricos que estão vivendo de uma forma um pouco mais tranquila, né? E eu acho que é nesse sentido que a Madalena quis falar. O Vicente Busatti, ele comenta aqui, o tributar os ricos, não questão de ideologia, mas sim todos que vivemos em um país tenhamos que cooperar para que o país seja realmente uma sociedade que propicie oportunidades a todos os cidadãos. E o Cláudio Graziano Fonseca, ele diz assim, reforçando o que o Everton disse no início, super ricos são a pontinha da pirâmide, não são os que têm um carro zero na garagem e uma casa para morar. A campanha, diz ele, continua aqui no outro comentário, a campanha propõe também redistribuir com justiça a carga tributária. Eu acho que isso também, né, Maria Regina, é importante as pessoas pegarem bem nesse comentário do Cláudio Graziano com aquele número que tu trouxeste, 0,3%, ou seja, 99,7% da população brasileira não estão nessa camada dos super ricos. Então, não seriam taxadas por ser super ricos, até porque não são, pelo menos não no ponto de vista que a campanha tem trabalhado neste momento. E o Cláudio Graziano reforça aqui, ele diz, não é porque tu tem um carro zero na garagem que tu é um super rico. Calma, tu não é um super rico, talvez nem rico tu seja, mas claro que na média brasileira, onde a partir de R$2.000 já pode ser considerado talvez até uma classe média, né, a elite econômica brasileira não precisa ganhar muito não, porque muita gente dos nossos 210 milhões de habitantes vive ainda na pobreza, na extrema pobreza, coisa que a gente começou a mudar há um tempo atrás, mas agora já está revertendo de novo, os números novos já estão mostrando, pessoas desempregadas, pessoa passando fome, pessoa não ter o que comer durante o dia. Então, calma, gente, não é ter um carro zero na garagem que vai fazer você ser tributados. Mas eu vou passar aqui o Lá que está querendo fazer perguntas, estão chegando novos comentários também, depois eu comento, Lá, que vai aí. Não, eu ia concordar totalmente contigo e com a Maria Regina, que no Brasil as pessoas se sentem participantes da riqueza do país, mas na verdade elas não são. E na menor pergunta que se faz, vamos aumentar impostos? Não, de jeito nenhum. E o cara tem ali um botequinho na esquina, e ele é taxado, e o dono da grande indústria não é taxado. Então eu queria pedir que a Maria Regina, se ela tiver a mão ali, apresentasse os números da nossa desigualdade no Brasil, dessa desigualdade na concentração de renda, na arrecadação, no pagamento de impostos. No Brasil, nós temos assim mais de 50% do que é arrecadado. Aí há um pouco de divergência, uns atribuem 45%, outros 50%, outros 51%, enfim. Mas a maioria dos valores arrecadados de tributos no Brasil são dos impostos sobre consumo, que a gente sabe que um imposto sobre consumo é bastante regressivo e injusto, porque ele incide igual, tanto faz se tu ganha 500 mil ou 100 mil. Ou seja, ele é um valor que ele é um tributo que todo mundo vai pagar independentemente do que ganha, ou seja, isso fere aquele princípio que a gente chama de capacidade contributiva, que diz que quem tem mais, né, tem que pagar proporcionalmente mais, né.
Esse é um aspecto. E em relação à concentração de renda, lá que tu estavas perguntando, o Brasil é dos países, assim, não vou dizer mais importantes, né, porque a gente nunca gosta de relegar outros países a uma condição que não a desejada, né, mas, assim, dos países que efetivamente têm um destaque no cenário mundial, o Brasil só perde para o Catar, em termos de concentração de renda, né, e a gente sabe como é que vive o Catar, né. Então, nós estamos, assim, numa situação bastante complicada, né, em que aí não basta mais a gente falar naqueles 20% ou 10% mais ricos, a concentração está chegando num limite tal que agora nós já estamos falando em 1%, ou 0,1% de pessoas, ou como no nosso caso, aí 0,3% de pessoas, né? Ou seja, se tu olhar, por exemplo, 20% mais rico, bom, 20% mais rico é quem ganha 4 mil reais, vamos dizer assim. Essa pessoa não é mais rica, nem nunca foi, né? Não é super rica, muito menos rica, né? Então, isso acho que dá uma dimensão, né? Lá não tem exatos os valores aqui, os quantitativos da desigualdade, da concentração, mas eu acho que isso dá uma exata dimensão do problema, né? 20% dos mais ricos, bom, isso aí já dá quem ganha 4 mil reais, né? Então, nós não podemos dizer, tá longe de ser uma pessoa rica, muito menos super rica, né? Então, esse é um problema do nosso país. Esses dias, assistindo uma live, uma pessoa que fez uma expressão que eu gostei muito, nós precisamos colocar o nosso sistema tributário talvez num divã, né? Mas não sei se a psicologia ou a psicanálise poderia resolver tantos problemas, né? Mas a gente tem dogmas e mitos, e são mantras, como tu estava bem relembrando, né? Ah, porque a carga tributária é muito alta. Não é, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o país da OCDE, que tem estados de bem-estar e tudo, e são bem mais desenvolvidos que a gente. Mesmo que tu compare com a América Latina, mas ali os vizinhos da América Latina têm uma carga tributária muito menor. Sim, mas eles não têm um SUS. Eles não têm um sistema de previdência como nós, que a gente sabe que muitos municípios, em condições precárias, muitos municípios têm, vamos dizer, o que movimenta a sua economia é aquela aposentadoria, né, daquelas pessoas que recebem o benefício da aposentadoria, né. Então, mesmo se a gente compara aqui com os nossos vizinhos da América Latina, a gente também tem que ver o tamanho do que a gente quer como Estado, né, como é que a gente quer viver em sociedade. Eu acho que essa é a grande questão, né, já devolvendo a palavra para vocês. O que é que a gente quer como sociedade? Quais os valores que nós vamos defender? Nós vamos continuar defendendo que as pessoas, 6 milhões de brasileiros, por exemplo, este número eu não esqueci nunca, desde que eu ouvi a primeira vez, não tem banheiro em casa, né? Que 6 milhões de pessoas vivem sem banheiro. Vai lavar as mãos, fica em casa, de que jeito, né? E mais de 80 milhões de brasileiros vivem com salários de até R$534. Não é possível que a gente não consiga perceber, né, que por trás dessa extrema pobreza tem uma extrema riqueza. E é ali na extrema riqueza, no alto patrimônio, na alta renda, que a gente tem que tributar. Essa é uma função do Estado, digamos assim, né? Perfeito. Deixa eu trazer mais uns comentários aqui, Maria Regina e Lac. A professora Rosa Chiesa, que já esteve aqui no programa conosco, também está comentando a pauta, né? Ela diz que a carga tributária no Brasil é alta para quem ganha até 2 salários mínimos e muito baixa para o 0,3% mais rico da população, né? É os números aí que a gente está trazendo aqui, a professora Rosa está corroborando. E o Volney Alves Correia, que também está na nossa audiência, que ele pergunta como posso participar deste movimento. Em seguidinha, a Maria Regina já passa, então, o caminho. Mas o Dão também, um grande abraço para o Dão, que está nos acompanhando através do Facebook, o Dão Real, que já esteve conosco aqui. E um outro comentário da professora Rosa, ela diz que a União, ao não instituir e arrecadar o imposto sobre grandes fortunas, comete crime de responsabilidade fiscal, pois descumpre o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a informação, então, da professora Rosa. Passo a palavra de novo para a gente fazer uma rodadinha. Eu acho que eu ver aqui o comentário. O Lac quer fazer mais uma pergunta, Maria Regina, mas depois já fica também para te encaminhares na pergunta aí do Volney, que quer saber como participar do movimento. Lac. Sim. Maria Regina, quem são nossos parceiros no Congresso Nacional?
e na sociedade civil, porque o Instituto de Justiça Fiscal tem um sem número de entidades sindicais e parceiros já históricos da luta pela redemocratização do país, pela distribuição de renda, né, por melhores condições de vida para a população. Mas o grande problema, como tu apontasse lá no início da nossa conversa, é o Congresso Nacional, com quem a gente consegue ter algum diálogo e alguma abertura para debater esse assunto. Bom, a questão do Congresso Nacional, acho que remete até uma preocupação, ou, enfim, né, estamos com eleições aí, né? Isso também é uma coisa que deve, eu acho, preocupar, que a gente deve, até por essa pergunta que tu fizeste, né, lá, pensar muito bem quem que nós vamos escolher para nos representar, quais são as pessoas, os candidatos que podem defender pautas, né, mais progressivas, de defesa do estado de bem-estar social, defesa da saúde, né. Vai ser bem importante essa eleição, ela vai ser bastante significativa, né, porque aí o que está acontecendo, né, no Congresso Nacional? É um ano muito difícil, né, não poderia deixar de falar, assim, é trágico para nós, né, nós não podemos esquecer que mais de 160 mil pessoas, né, já perderam a vida para a Covid, né, para a pandemia, e o Congresso Nacional, ele está se reunindo apenas de forma virtual, o que dificulta bastante a participação popular, digamos assim, né. Então, a capacidade de pressão que a gente tem é através das redes sociais, né, através das lives, do Twitter, do Instagram, do Facebook, seja lá onde é que for, para que a gente possa contatar que parlamentares, né, tu estavas perguntando, né, bom, já na campanha quando foi lançado em agosto, né, nós fizemos os projetos de lei e tal, tem lá, e a gente pode contar com parlamentares que sejam, que defendam o Estado, que defendam a educação, que defendam a saúde, né, e que possam compreender a importância dessas reformas, né. Nós temos que atuar aí, nós temos que procurar, na verdade, a gente não poderia, em tese, né, discriminar nenhum tipo de parlamentar, afinal de contas, nós temos que nos dirigir a todos, né, nós temos que buscar o apoio de todos, né, mas onde nós vamos encontrar maior adesão, vamos dizer, às nossas propostas, né, são os parlamentares que basicamente hoje estão na oposição, né, porque achar ou acreditar que nos parlamentares que estão apoiando esse governo a gente vai ter sucesso assim, é bastante improvável, né, então nós estamos buscando parcerias em parlamentares de oposição, que façam, enfim, que a gente possa, que defendam a saúde, como eu estava dizendo, a educação, etc. Não é fácil, né, porque a gente sabe que, historicamente, né, quem tem o poder, quem tem o recurso, acaba, enfim, compondo a sua maioria no Congresso, né, mas a gente está otimista nesse apoio popular. E para acessar a campanha, né, concluindo só a pergunta do ouvinte, nós temos, então, um site que é se procurar aí jf.org.br/calculadora-IRPF, né, infelizmente eu não sei como escrever agora aqui, né, talvez alguém me ajude aí dos internautas a colocar onde que está a campanha, né. Mas a gente tem também Facebook, tributar.os.super.ricos, tem, enfim, tem Instagram e tem Twitter. Eu acho que se a pessoa colocar num mecanismo de busca, ela vai encontrar. E que sejam bem-vindos. Qualquer coisa, manda e-mail, passa meu WhatsApp aí, a pessoa pode contatar que a gente dá dicas. Maravilha, Maria Regina. Em seguidinha, a nossa produção coloca aqui também o site do Instituto de Justiça Fiscal. A gente coloca na tela e lê também aqui para os nossos ouvintes do aplicativo da RS Rádio. Tu falavas agora, e eu não pude deixar de notar, porque inclusive me emocionei um pouco quando falavas das mortes no Brasil. Porque nós acabamos de ter uma notícia de uma colega nossa, que eu não vou dar o nome em respeito a ela, que acabou de perder o pai, né, por Covid. Eu fiquei sabendo agora ali no Instagram,
grande abraço, sentimentos para a família, né? Ela, se estiver nos ouvindo, se nos ouvir depois, talvez esteja envolvida com as questões fúnebres, porque sim, muita gente está morrendo e os números estão sendo escondidos. Os números que o Brasil está divulgando, que as secretarias estão divulgando, não estão corretos em função da eleição. Mas nós sabemos que o problema está na rua e está bem pertinho de nós. Eu tenho um outro amigo que está internado também no Mãe de Deus, deve sair quarta-feira, se tudo der certo. As coisas estão aumentando, o número de mortes diárias é muito grande, é muito maior do que o início da pandemia, e tem algo muito estranho acontecendo em função das eleições. Desculpa o meu desabafo, mas eu não pude deixar de me emocionar a partir do momento que fiquei sabendo que o pai de uma colega nossa, que está de férias, saiu de férias uns dias, que nos ajuda, inclusive, na produção do programa, faleceu agora em função do Covid, sendo que na live de ontem do presidente da República, ele continua dizendo, como eu falei no início do programa, que ele estava certo e que as pessoas têm que sair para a rua porque vai ser uma mortezinha ou outra, né? Não é, são milhares de mortes. E, enfim, aí está aqui os números, ó, o pessoal já colocou mesmo no comentário tributário super ricos, a própria campanha aí que está nos acompanhando, colocou, a gente agradece muito, é ijf.org.br/calculadora-IRPF, que é Imposto de Renda Pessoa Física, né? Mas se entrar ali no ijf.org.br, já devem encontrar ali o botão ali para clicar na calculadora. Muito obrigado, então, ao pessoal da campanha que passou aqui para a gente. Então é isso, nosso Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Tenha uma ótima semana, nos vemos no próximo sábado aqui na TV Urbana, canais 55.1 UHF e 11 da NET e nas redes sociais da TV Científico RS. Até lá! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil.